Cena de hoje eu estou tendo o prazer de receber dois jovens itabiranos que são contra a correnteza, né? Estão sempre discutindo a nossa cidade, discutindo o nosso estado, discutindo o nosso país e até o mundo. Jovens como você, Leandro, seja bem-vindo ao Encena. Obrigado, Marcos. A gente está aí hoje, né, para falar do nosso trabalho, né, nosso grupo de rap. Tá aí o meu parceiro Gabriel aí também. Gabriel, seja bem-vindo também ao Encena. Obrigado e muito obrigado por abrir as portas pra gente que tá tendo essa oportunidade. Bom, primeira coisa que todo mundo deve estar querendo saber sobre vocês, além de ser jovens, né, 19 anos os dois, é essa ideia de ser contra a correnteza e que leva o nome do grupo de vocês. Por que isso? Bom, na verdade o grupo ia se chamar Contra a Corrente, mas quando a gente sentou para discutir essa ideia, éramos 3 membros do grupo e nossas ideias batiam contra as ideias que já tinham no mundo, a gente pensava fora da caixa. E a gente decidiu isso, porque como a gente ia tudo contra as coisas que estavam acontecendo agora, a gente pensou, vamos contra a corrente. Mas já tinha um outro grupo com esse nome de Contra a Corrente, aí acabou virando Contra a Correnteza mesmo. Tá, você tem alguma ideia diferente do nome? Então, em questão a isso foi bem também para história de vida nossa, né? Isso. Porque assim, a gente nunca teve nada tão fácil. A gente sempre teve nossas lutas diárias para conseguir as coisas. Então, essa correnteza talvez seja os problemas. Então, que a gente já está nadando contra isso. Se você nada contra esses problemas, então, automaticamente, quando as coisas estiver fácil, você vai sobressair. Bom, como junta, né, dois jovens, por exemplo, você mora em qual bairro? Eu moro no Juca Batista. No Juca Batista e você? Eu moro no Gabiroba. No bairro Gabiroba. Então, assim, é um pouco distante, né? Um pouco distante. Sim. Como se junta dois jovens para debater aquilo que está acontecendo na sociedade, o que está acontecendo no território. Como que começou isso tudo com vocês dois? Então, foi no trabalho de escola, né? A gente estava na escola fazendo um trabalho sobre Luiz Gonzaga na época, né, Gabriel? Luiz Gonzaga? Luiz Gonzaga. Nós estudando Luiz Gonzaga, né? As músicas, a letra. Isso aí a gente acabou tendo que fazer um trabalho. Como eu e o Gabriel já tinha mais um talento para poder escrever rima, no caso o Gabriel foi pro rap e eu fui pro repente. Eu tocava pandeiro também. Aí a gente fez um trabalho de escola, foi até bem legal, assim, teve uma repercussão muito boa, a gente teve que apresentar várias vezes porque foi muito bom mesmo. Aí depois de um tempo, assim, o pessoal também começou a falar, vocês dois têm talento pra isso e tal, e a gente sempre gostou muito de rap, aí acabou que a gente se uniu, né, e aí formamos um grupo. As ideias batem, então... E com isso juntou, né, ambas as ideias, né? Por exemplo, o talento que vocês tinham de escrever e a partir disso vocês começam a perceber a realidade da sociedade, como a sociedade se relaciona, como as coisas estão acontecendo no nosso país, principalmente. E Sim. disso vocês transformam isso em música? Como funciona? Sim. De certa forma, igual eu te falei, que como a gente tem essa ideia de pensar fora da caixa, a gente tenta sempre pôr a nossa visão do mundo. A gente não fala do que a gente não vive, ou do que a gente espera ter, ou do que a gente vai ter, não. A gente fala da nossa realidade hoje. Eu não vou falar que eu moro, por exemplo, eu moro na favela, que não sei o que lá, eu moro em tal lugar, se eu não moro, se eu não tenho tal condição. A gente fala a nossa visão, o que a gente vê da política, o que a gente vê do mundo, o que a gente vê dos nossos sentimentos, da nossa família, dos nossos amigos, a gente fala basicamente disso. Sim. Bom, e o que vocês veem do mundo hoje? Então, no caso, o que eu vejo do mundo é que acho que uma maneira de você chegar nas pessoas e mudar a vida delas é pela música. Porque eu tô tendo o dom da palavra, eu tá em cima de um palco, eu tá gravando uma música, eu tô tendo o dom da palavra. Então, aquilo que eu falar vai chegar na pessoa e vai chegar da maneira assim que ela vai entender e vai tocar ela. Então, é isso que a gente faz. Mas isso é uma grande responsabilidade, né? Porque Sim. a palavra, ela é como se fosse uma arma, né? Porque se eu usar ela de uma maneira errônea, de uma maneira errada, eu posso causar diversas confusões, diversos conflitos, porque as pessoas vão interpretar aquilo que vocês estão falando. Sim. E qual que é a receita para vocês construir bem a música de vocês? Bom, basicamente, igual você falou, a gente tem uma arma na mão. Então, mesmo que sendo para pouca gente que escute ou para muita gente que escute, a gente acaba influenciando alguém, querendo ou não, pelas nossas palavras. Então, a gente tenta olhar sempre o lado bom da situação. Se a gente vai falar de alguma coisa ruim, a gente tenta sempre buscar o lado bom dessa situação. A gente tenta sempre ver o lado humano das pessoas. A gente tenta sempre, mesmo que fale de problema, sempre trazer uma solução para aquilo ali, para não ficar sempre naquela mesmice, fala sempre da mesma coisa, é problema aqui, é problema ali e tal. E a gente foca muito nisso, a gente foca mais no lado humano das pessoas. Como a pessoa pode conseguir se desenvolver
Acho que seria essa preocupação, vocês têm? Sim. Porque não adianta apenas a gente ficar só mostrando a realidade ruim, a realidade negativa, ela é muito fácil. Por exemplo, algumas pessoas podem até falar assim, os meninos são contra a correnteza, então assim, vão sempre falar mal dos outros, vão sempre falar mal da política, vão sempre falar mal do governo, vão sempre falar mal de tudo que está acontecendo. E muita gente fala assim, isso é muito fácil fazer. Né? Mas na verdade, quando eu começo a ter um olhar clínico, né, um olhar crítico, né, sobre aquilo que está acontecendo no nosso território e mostrar para aquela pessoa que mesmo com isso tudo acontecendo ela consegue desenvolver, é que chega a vocês, né? Isso, com certeza. Eu acho que a gente também busca estar falando sobre todos os assuntos. A gente não tem um ponto focal, vamos escrever sobre isso só. Não. Nas nossas músicas a gente procura falar de tudo e chegar nas pessoas da melhor maneira possível. Porque é o que assim, a gente vive. Igual exemplo, né? A gente nunca para, Gabriel, hoje a gente vai escrever sobre tal coisa. Isso não acontece. Eu acho que eu escrevo sobre um assunto e falo com ele, eu escrevi isso aqui. Às vezes ele já escreveu também sobre aquilo. A gente tem uma sintonia muito grande. Isso que faz a gente, né, estar junto desde os 16 para 17 anos que a gente tem o grupo. Tá até hoje, assim, firme. Tá, mas as composições, por exemplo, você falou uma coisa muito interessante. Eu começo a escrever sobre um assunto e diante daquilo que eu estou escrevendo, talvez o Gabriel vá lá e até complementa. O Gabriel tem uma coisa que ele já escreveu. Como vocês juntam as letras, por exemplo, para criar uma letra única no final, por exemplo? Vocês têm uma música, eu falo o nome de uma música sua, por exemplo. Saudade. Saudade, por exemplo. Aí começou você lá, rabiscando, escrevendo, aí chegou o Gabriel, entrou com mais algum pedaço, algum estrofe ali da música e gerou a música. Como se dá isso para vocês? De certa forma, quando a gente vai escrever, igual o caso ele falou, às vezes ele tá com material na casa dele que ele já fez, alguma coisa que ele já começou a escrever, e ele me passa, olha, eu escrevi tal coisa aqui sobre, tipo, tal coisa, minha cabeça tava com tais ideias, eu sentei e saiu isso aqui. Você tem alguma coisa parecida? Ou você pensa em escrever alguma coisa parecida? Aí, tipo, parece que a ideia flora. Tipo, aparece do nada da cabeça. Quando não tem nada escrito, simplesmente vai pro papel ou vai pro celular na hora. Sim. Porque essa sintonia que a gente criou, como ele falou, já vai para 3, 4 anos de grupo, as ideias casam muito. Então uma coisa que ele já escreveu, às vezes eu já tenho uma outra guardada, igual no caso dessa música Saudade. A ideia veio na cabeça dele, ele escreveu, aí ele me mandou, olha, escrevi tal coisa, cara, tem uma coisa guardada aqui há muito tempo, uma das primeiras músicas que eu tinha escrito. E tava guardado. Aí tem como mandar um pedacinho dessa letra no gogó assim, de saudade? Como que é? Tem, vamos cantar o refrão? Né? Lágrima rola, mente embola, quem tem saudade chora pela estrada, indo embora. Seu cheiro é tipo incenso, seu karma cola, me arrepia. Deixei de te dizer tantas coisas que eu devia. Tá, essa letra tem um pouquinho de sentimento também, né? Sim, não é só do contexto ali. Eu tava pensando que era contra a correnteza, mas era muito assim na batida da lata mesmo, da batida da sociedade, daquilo. E vocês estão tratando de sentimento também. Sim, a gente fala muito de sentimento. No caso dessa música foi porque eu tava passando por uma fase igual. Meu pai faleceu, eu era criança ainda, eu tinha 12 anos. E um certo dia também eu perdi uma pessoa muito importante pra mim, que era um amigo e tal. Aí meu primo também morreu nessa mesma época. Aí um dia eu tava muito chateado, eu tava um esquema meio depressivo mesmo, assim. Eu comecei a escrever sobre isso, pôr pra fora aquilo, né, a música. Daí, assim, acabou que eu escrevi a minha parte, o refrão, né, o refrão também eu compus e tal. Aí a gente mostrei pra ele, aí a gente deu uma melhoria ali, né, fez uma melhoria no refrão ali. Aí a gente também já tinha uma parte escrita sobre isso, casou a música, aí, assim, a ideia, né, bateu, casou, aí a gente fez a música. Bom, como que entra essa questão da batida, por exemplo? Eu posso considerar vocês cantores de rap, correto? Sim. Não é? Como que entra a batida? Depois que vocês escreveram a letra da música, pensaram como vocês vão estar fazendo a melodia ali, cantar, né, a música assim, como que entra a batida, por exemplo, que é como se fosse o DJ, né, a hora do DJ entrar ali para dar o movimento, o sangue para a música? A gente estuda muito quando a gente acaba de ter uma letra pronta para pôr ela na batida. Quando a gente não tem a ideia de escrever ouvindo a batida, às vezes a gente senta para escrever alguma coisa quando está precisando, igual tem uma música mesmo que a gente escreveu num dia de ensaio comum, a gente sentou para escrever, as ideias casaram e a gente já escreveu em cima da batida. Mas geralmente a gente escreve antes, pega a batida, ouve depois, começa a analisar parte por parte da batida e vai encaixando as partes da música, adapta um pedaço se tiver que adaptar, corta se tiver que cortar, acrescenta mais alguma coisa.
e fica sempre bem casado. Que a gente estuda muito para encaixar as letras na música, a gente estuda muito a letra um do outro para poder ficar uma coisa bem feita. A maioria das pessoas, né, tem aquela ideia que, por exemplo, o rapper, ou até mesmo as músicas que se nascem do movimento hip hop, elas são muito improvisadas, né? Então, assim, é aquilo que eu estou vivenciando naquele momento ali, eu vou lá, pego o microfone, porque como eu sou mestre de cerimônia, eu tenho o dom da palavra, eu vou lá e faço na hora. Sim. Mas vocês também preparam as músicas, vocês também estudam as músicas, como que o Gabriel estava falando. Então, assim, tem a diferença, por exemplo, do cara que pega o microfone e joga as palavras no vento, com responsabilidade, claro, né? Sim. Vocês têm que ter essa responsabilidade daquilo que estão se falando, e da pessoa que busca, por exemplo, criar toda uma estrutura de produção musical, como vocês fazem? Assim, pelo menos eu vejo essa visão, no caso, vamos dizer, das batalhas, né, do improviso, assim, acho bem legal. Eu, assim, como a gente é obrigado a saber improvisar, porque às vezes em determinado momento pode acontecer uma situação que a gente precisa estar improvisando. Mas na maioria das vezes a gente prefere parar para escrever justamente porque, assim, para sair uma coisa boa. Porque nem sempre o improviso sai bom, tão bom quanto você parar para escrever. Existe uma coisa, porque a gente não é de batalhar, a gente não gosta, a gente é mais focado em música, em fazer a música, no caso. Aí as pessoas às vezes criticam muito, né? Falam que vocês não batalham, que vocês não vão de batalha, mas não é obrigatório isso. A batalha é o hip hop também, o hip hop tem várias coisas, a dança, né? O beatbox, muita coisa, mas não é assim padrão, não é obrigatório. Gabriel, só de você complementar, o MC, o mestre de cerimônia, e o cantor de rap é a mesma coisa? Porque, pelo que o Leandro tá me falando, parece que são dois tipos distintos, assim, se complementam, mas são dois, deu para me entender que é um pouquinho separado, a gente consegue separar, por exemplo, quando eu percebo Gabriel Pensador, por exemplo, vou dizer o nome, para mim o Gabriel Pensador, ele é um cantor de rap, o Emicida, para mim o Emicida, ele já é muito ligado a ser mestre de cerimônia, ser MC, a te falar a verdade, jogar ali o que ele tá sentindo, de improvisar. Há uma diferença? Não é ponto técnico, eu quero ouvir sua opinião. Na minha concepção, o MC hoje é aquele cara que ele vem preparado para falar as coisas na hora. Que ele tem o seu preparo musical, ele tem tudo isso, mas ele foca em apresentar um improviso, em tal coisa. Quem se foca igual a gente canta rap, vamos supor assim, a gente trabalha muito as letras. Igual vamos supor assim, na minha ideia, na ideia de Leandro no caso, a gente é muito mais abrir mão de fazer o improviso, de ser tratado como MC, por exemplo, para fazer uma música bem feita, uma música bem trabalhada e ser como cantor de rap. Porque eu sou muito mais diferente, abrir mão de uma coisa que pode ser útil ou não, mas acaba sendo uma coisa melhor pra gente, que a gente faz o nosso trabalho bem feito, uma coisa bem elaborada. Falando sobre esse contexto, nós citamos o nome de uma pessoa a nível nacional, né, que é o Gabriel Pensador. Quais são os ídolos para vocês no rap, ou pessoas que influenciaram a música de vocês? Nacional ou internacional? Não, tanto faz. Então, nacional, para mim, eu vim muito de, vamos dizer, Racionais. O próprio Gabriel Pensador, desde criança. Marcelo D2 também eu gosto muito, vamos dizer assim, dos old school, né? Agora, Tupac também, Notorious Big, para mim. E, assim, de hoje, o Emicida, para mim, é um exemplo muito grande. Né? Emicida é um exemplo para mim. Minhas inspirações são basicamente as mesmas dele. Só que, no caso, ele ouviu mais Racionais quando eu era mais novo, eu ouvi mais Facção. Então, eu ouvia mais Facção Central quando eu era mais novo. Eu quero entender sobre isso, sobre Racionais e Facção Central, tá? Daqui a pouquinho, então, o segundo bloco com Leandro e com Gabriel. Quando estiver por aí, ande só na calçada. E na hora de atravessar a rua, use a faixa de pedestre. Respeite a sinalização. Lembre sempre que legal é usar o banco de trás.
e que o cinto de segurança protege você. Itabira, fazendo mais por você. De volta com o programa em cena, com dois jovens itabiranos que são do grupo Contra Correnteza, Leandro e Gabriel. Leandro, então, é ligado aos Racionais, né? E você e o Gabriel ao Facção Central. Qual a diferença dos dois grupos, assim, no contexto, naquele momento? Por exemplo, quando eu era novo também, né? Assim, sou tão velho como... Não sou tão novo como vocês, mas também não sou tão velho. Eu cheguei a ouvir muito Racionais. Não assim, intensamente, de uma maneira de ficar ouvindo, mas eu conhecia muitas músicas, muitas vertentes do Racionais. Qual a diferença dos dois? Então, Racionais e o Facção Central, né? Eu acredito que foi muito a diferença foi muito na nossa formação, né? Porque vamos dizer que o Racionais é mais melódico, né? Mais assim, as letras mais conscientes. O Facção já era mais uma coisa pesada. Aí na nossa formação foi muito importante. O Gabriel é meio doido e eu sou mais tranquilo. O Facção, de certa forma, mostra a realidade tem a ver com os crimes. Mostra o que acontece nos crimes. Metralhadora alemã. Umas palavras assim. É a música de quem? Não, é de Racionais. Racionais. Mas só que no caso a Facção era muito... Na época, né? Dos grupos, a facção era muito a favor do crime. Estrada da Dor 666. Umas coisas Como muito... Estrada da Dor 666. Umas coisas meio pesadas também, meio demoníacas, assim, sabe? Eu nunca gostei muito de facção, poucas músicas, assim. Aí, tanto que hoje o grupo acabou, a facção, né? E o Eduardo, vamos dizer que prega muita coisa, até contra isso. Ele é bem mais tranquilo hoje, assim. E os Racionais até hoje, assim, é bem melódico. É bem... também estilo James Brown, que o Mano Brown gosta muito, é bem bacana mesmo. Tá, tanto o Emicida quanto o Gabriel Pensador, eles trouxeram uma nova vertente para o rap, por exemplo. Sim. Se eu pegar o Racionais ali, era muito batidão mesmo, né? Por exemplo, nós chamamos de sampler, né? Vocês chamam Sim, disso, que é aquilo eletrônico ali gravado, eu vou lá e coloco o CD e começo a tocar. E isso não é orgânico no sentido assim, eu não estou fazendo ali na hora a música, né? Eu estou apenas usando um efeito digital e colocando na minha verdade. O Gabriel e o MC já colocam uma banda, já colocam toda uma estrutura junto com eles. O que vocês acham dessa ideia? Por exemplo, vocês que são do interior, estão montando, tem um grupo, estão buscando uma carreira, né? Espero que essa carreira de vocês não fique apenas em Itabira, possa ir para o estado, possa ir para o Brasil como todo, possa ir para o mundo. Acho que esse é o desejo de vocês. Com certeza. Como vocês veem essa diferença entre o eletrônico e o orgânico? É necessário? Sim, né? A gente gosta muito de misturar as duas coisas, igual a gente tem nossas batidas, mas tem muita gente que a gente faz muita música com violão, com banjo, com... igual a gente ia apresentar junto com a banda Gavi, não sei se você chegou a falar. A gente ia tocar uma música que a gente tem a gente tem uma música de violão, que a música era só crua no violão, e a gente ia tocar com a banda deles. A gente tava mixando uma coisa, a gente tava fazendo umas paradas mais com banda, igual o Leandro falou, a gente mistura muito. Você ficar com uma coisa muito fixa,
só de um estilo, acaba que você não atinge todos os públicos. Então a gente tenta mesclar para atingir todo mundo. Tá, quando o rap entra na estrutura ou na essência comercial, é um desafio, é um desacato com o rapper? Para alguns sim, né? Hoje eu vejo, eu pelo menos não sou muito ligado a isso não. Porque, exemplo, a gente ir na TV, a gente fazer isso é bom, porque essa mensagem vai atingir um público maior de pessoas, né? Então, assim, para muita gente é como se fosse um desacato, né? Ah, tá aí na televisão, você se vendeu, você, né, tá se entregando, mas não é. Pelo menos hoje é até bobeira você falar que não vai, porque tem internet também, a internet também atinge do mesmo jeito, então... Querendo ou não, a gente tá fazendo isso porque a gente gosta, mas a gente também quer ganhar dinheiro com isso. Claro. A gente vai ter que... Eu não vou cuidar da minha família, eu não vou ter uma família só com um hobby. Eu tô fazendo uma coisa porque eu gosto e porque eu quero ganhar dinheiro com isso. Eu quero viver disso. Então, sim, a gente precisa de um retorno também. Bom, vocês são poetas urbanos, poderia dizer assim, né? Sim. Por exemplo, que vocês estão contextualizando aquilo que está acontecendo no dia a dia. O Drummond, ele também era um poeta muito do cotidiano. Tanto que ele escreveu muito sobre Itabira, né? Os detalhes de Itabira, as ruas, o que estava acontecendo na cena política de Itabira, o que estava acontecendo na escola onde ele estudou. Então ele era muito do cotidiano. Vocês já são mais poeta urbano, poderia dizer assim, de falar aquelas questões sociais, aquelas questões políticas, colocar tudo isso à tona, todo aquele anseio, tudo aquilo que está preso, jogar fora mesmo e fazer com que a sociedade possa pensar sobre isso também. Isso. Drummond e vocês, contra a correnteza, o que vocês entendem disso? Tem alguma inspiração que veio de vocês ter nascido na cidade do Drummond? Sim, porque pra mim eu vim da poesia, né? Na escola eu sempre gostei muito de poesia e tal. E tem muita coisa, muita crítica nas poesias de Drummond que são empregados no rap. Exemplo, muita coisa, até em questão de Itabira mesmo, às vezes daqui ser um pouco parado, de não ter, às vezes não tem muita coisa e tal. Ele, na época dele, isso não sei quantos anos atrás, mas muito tempo atrás, já era uma coisa muito forte de algumas poesias que ele fala, né? O homem vai devagar, tudo vai devagar e tal. Isso aí trouxe muito pra gente também, né? Essa crítica que ele empregava, pra mim, é muito importante. Acaba que não só Drummond hoje em dia em relação à poesia que a gente tem ao nosso favor. Tem Fernando Pessoa, a gente tem as músicas de Vinícius, por exemplo, as músicas de Vinícius Moraes acabam sendo uma grande inspiração pra gente. E o fato de Drummond ter nascido aqui acaba sendo uma força a mais que a gente tem. Deixa a herança, né? Isso, a gente acaba tendo essa herança. Essa herança poética, né? E que acaba facilitando. Eu falo assim, muitas vezes assim, nós somos muito inspirados. Sim. Querendo ou não, nós vivemos numa cidade que ela nos inspira a escrever. Por exemplo, diversas vezes eu acordo de madrugada e vou lá, pego um papel, eu ligo o meu notebook e começo a escrever. E vem as palavras, elas saem soltas e depois elas se transformam em grandes textos, em grandes poesias, de uma maneira assim, sem eu estar pensando, sem eu estar construindo aquele treino. Eu me expressei talvez errado aqui, sem eu estar pensando assim, sem eu estar forçando que algo aconteça, né? Vai saindo ali muito natural. E eu acho que com vocês deve ser assim, né? Acho que com Itabirano é assim, né? Todo itabirano se mete a poeta de vez em quando. É uma coisa que eu tenho na minha cabeça desde criança. Todo itabirano, de certa forma, todo itabirano é um pouco filho de Drummond, né? Então, tem um pouco de poeta. Como diz o Thiago Skip, né? A essência vive, né? A essência ela está conosco, né? A todo momento. Bom, me fale uma coisa que chama muita atenção você hoje, atual, Gabriel, e que você ainda quer escrever sobre, você quer ainda ter uma letra sobre isso. Terrorismo. Terrorismo? Por quê? Porque é uma coisa que, querendo ou não, o terrorismo hoje está ligado à guerra religiosa. E se você atingir, de certa forma, essa guerra religiosa, você está atingindo o povo direto. Então o terrorismo hoje está mais ligado à religião do que à guerra em si. Então é uma coisa importante de se falar, é uma coisa grande para se falar. Então eu acho que seria interessante. E você, Leandro? Eu acho que, além do terrorismo também, que a gente já chegou até, que a gente ficou muito ligado, né, nisso que estava acontecendo, eu acho que falar sobre religião é um tema muito importante. Mas também eu gostaria de falar sobre o futuro, sobre o desconhecido, entende? Assim, sobre o que está para vir. Gostaria de escrever uma expectativa. Fazer uma brincadeira, assim, né? Qual seria, dentro da sua bola aí, da porta das esperanças, o que você consegue dizer pra gente sobre esse futuro? O que será esse futuro nosso?
Então, eu acho que aquela coisa, tudo que a gente está fazendo hoje, no caso, nossas ações hoje, o que vai gerar daqui a 10 anos, por exemplo, o que eu fizer de bom, o que eu fizer de ruim, pelo menos eu acredito nisso, vai ter um resultado lá na frente. Então, eu queria empregar na minha letra, assim, algo que, o que eu estou fazendo hoje, o que eu vou colher depois, o que as pessoas vão colher daquilo. O que você fizer, o que você vai colher também, esse tipo de coisa. Isso me chama muita atenção, porque você tem apenas 19 anos e tendo essa visão. E uma coisa que me chama muita atenção também no rap, essa questão da responsabilidade, não só o rap, o movimento hip hop como um todo, da responsabilidade que nós que curtimos rap, pessoas que trabalham com rap, tem sobre a sociedade, né? A preocupação com o social. Então, assim, por exemplo, muitas vezes vocês estão cantando, vocês estão fazendo show, mas sempre pensando no outro ali, o que eu posso contribuir para que o outro possa também sair desse mundinho, por exemplo, do crime, das drogas, e ter uma vida boa, como nós que estamos aqui sentados, aqui hoje temos, né? Nós temos só que agradecer a Deus por essa oportunidade que nós estamos tendo. Certeza. Mas tem muitas pessoas que não estão tendo essa oportunidade que nós temos. Então vocês têm essa preocupação, vocês têm essa preocupação de discutir, de levar à tona, de chamar a atenção e mostrar, bom, você que está em casa aí usando droga, ou você que está aí no crime, há ainda outros caminhos, há ainda outras formas, não é isso? Sim. Tudo uma saída, né? Tudo uma saída. Você quer falar? Pode falar. Então, eu acho que, assim, em questão a isso, o que acontece? Eu acredito que muita gente não teve a oportunidade que a gente tem. Porque o que acontece? As pessoas hoje estão na droga porque não tem uma segunda opção. Pelo menos no meu caso. Eu também não cresci em favela, mas convivi, conheço muita gente que, assim, se tivesse a oportunidade de alguém chegar, nossa, você tem um talento, descobrir isso na pessoa, um projeto social para descobrir isso na pessoa, mudaria a vida dela. Porque o tempo que ela está fazendo, por exemplo, o tempo que a gente está cantando rap, tempo que a gente está aqui nesse momento, a gente poderia estar fazendo outra coisa. A gente está num ambiente bom. Então, acho que é isso que poderia, né, tá mudando para cada um. Querendo ou não, a gente viu gente que cresceu com a gente e para outros caminhos que poderia ter... Nós mesmos poderíamos estar agora nesse caminho errado, mas graças a tudo deu certo aí, graças ao mundo. Bom, uma pergunta, ligada ao estudo, vocês estão estudando, já terminaram? Sim, eu já formei, né, no caso, eu estava fazendo faculdade de História e Gabriel está fazendo cursinho. Eu estou fazendo pré-vestibular mesmo. Pré-vestibular? Pretende fazer qual curso? Elétrica. Elétrica? Na Unifei mesmo, tá vendo? Coisa boa, mas o Itabirano dentro da Unifei também é uma coisa que a gente tem que estar sempre discutindo, né? Sim. Nós temos uma universidade dentro da nossa casa, esperando a gente abrir a porta com o pé direito ali, porque é nossa, é pública, então assim, nós temos que aproveitar esses cursos, essas oportunidades que estão tendo na cidade. Sim. E buscar formação, buscar conhecimento. Conhecimento, eu tive um professor que falava assim, nunca é demais, Marcos. Se você puder ler um livro todo dia ou toda semana, você vai adquirir conhecimento. E conhecimento é uma coisa que ninguém nunca vai tirar de você. Eu acho que isso que move a gente, isso que faz com que vocês sejam pessoas críticas, né? Porque muitas vezes nós temos um receptor, que é aquela pessoa que está falando, está tentando passar um conhecimento para a gente. E nós somos apenas emissores, nós estamos só recebendo aquela informação. E muitas vezes nós não usamos uma coisa que chamamos de identidade, que é a interrogação de perguntar o porquê, ou de ir contra a correnteza diante daquilo que a pessoa está falando, né? E é o que vocês fazem super bem, né? Sim, eu acho que, igual você falou em questão a isso, da pessoa, né, no caso, vamos dizer, o conhecimento guardado, eu estava até escrevendo sobre isso já também, o conhecimento guardado ele não serve para nada, porque, por exemplo, se você recebe um conhecimento, se você não repassar ele vai servir para quê, no caso, né? Então é bom sempre estar repassando, tudo que você sabe passar para alguma pessoa que vai servir para ela. Bom, então assim, é muito importante, né, a gente pensar nessa questão da escola, de a gente utilizar tudo que pode vir do conhecimento, né? Tanto a Unifei como as escolas de ensino fundamental, ensino médio, Itabira, estão todas de portas abertas e nós, né, temos essa missão de levar essa mensagem a você de casa, né, que tem que buscar conhecimento. Conhecimento é o maior bem que nós temos. E quando eu falo de conhecimento traz muito uma essência assim, de doce vingança também, porque quem tem conhecimento é aquela pessoa que vai chegar no alto, é aquela pessoa que vai crescer. Então, assim, na verdade, você tem uma letra que fala sobre protesto, que fala sobre o contexto atual, né, da sociedade, que chama Doce Vingança. Tem como mandar um pedacinho?
Vamos no refrão dela? Vai, manda aí. Doce vingança, O mundo é dos espertos, o ódio tenta seduzir, mantenha os olhos abertos. Noites insanas, a morte por meu nome chame, quem você menos espera sorri enquanto você sangra. Ó, e esse final é bem pesado, né? Por quê? Porque acaba que as pessoas às vezes você mais conta as pessoas que estão do seu lado ali e geralmente não são quem elas são de verdade, estão só passando uma falsa imagem para você. O lobo é o homem, o homem é o lobo do homem, né? Então... Eu acho muito legal esse contexto quando vocês falam que o homem é o lobo do homem, né? E essa é toda a essência da música de vocês, Doce Vingança. Isso. Sim, é bem forte, né? No caso, pessoas que não pensam no próximo, às vezes a pessoa tá perto de você e finge ser uma coisa que não é e tal. Eu acho que é um regresso, né? No caso. Bom, e vocês vão estar fazendo um evento também, né? Participando de um evento em Itabira, vai ser no próximo mês, né? Vai ser em março o evento, convidar toda a galera de Itabira aí para estar indo lá no Centro Cultural. A gente não definiu a data ainda, mas vai ser um evento beneficente em prol de ajudar o APAE. Aí todo mundo de casa aí quiser ir, levar a família, vai ser um ambiente bem família mesmo, vai ser uma coisa muito boa. E vai ter muita gente bacana lá, o Tomate vai estar lá, o Riote, vai ter vários grupos aí de Itabira, o pessoal do C2 também, né, do Queiron. Eles vão estar lá e vai ser bem bacana. Eu entrevistei há pouco tempo o Rafael do C2, dançarino, né? E também um cara fantástico, uma história de vida fora do sério, assim, conseguiu superar toda a sua dificuldade e está onde está. Isso também é muito nobre, né? Muito profissional no trabalho do que ele faz. E pra mim, daqui de Itabira, assim, sem dúvida, é um dos melhores dançarinos. Até que eu já vi dançar, que a menina é igual elástico, dança pra caralho. Bom, tá sendo muito bom, né, conversar com vocês, tanto com o Leandro, tanto com o Gabriel. Agora, eu queria deixar um tempinho para as considerações finais de vocês aqui. Qual mensagem vocês querem deixar para o telespectador, para as pessoas que estão em casa, entender melhor o trabalho de vocês? Então, a gente toda a música que a gente faz de coração e espero que daqui a todo o tempo, daqui a sempre, né, que nosso som chegue até você da maneira correta, maneira boa. Eu acho importante também as pessoas começarem a pensar um pouco fora da caixa, que peixe que nasce para viver dentro de aquário morre afogado no mar. Então, é importante isso aí. Fora da caixa, eu me lembro muito da ideia do geração de valor. Não sei se você já participou desse grupo no Facebook, que são jovens empreendedores, pessoas que têm uma visão além, que busca não viver apenas ali dentro do galinheiro, né? Sim. Porque viver no galinheiro é muito fácil, porque ali a galinha, todo dia ela ali recebe seu milho, ou se ela quer comer ali, ela vai ali, cisca ali, ela consegue achar uma minhoca. Agora, ele vai tratar sobre a águia, por exemplo. A águia ela vai caçar, ela vai buscar voar alto, ela vai buscar escolher sua comida, e por isso que ela chega longe, porque ela busca aquilo que ela quer. E se a gente quer crescer, se a gente quer realmente fazer sucesso, nós temos que ser águias, né? Nós temos que correr atrás do nosso dia a dia. Nós não podemos ficar apenas de braços cruzados, como a maioria de nós brasileiros somos, né? Reclamando e não fazendo nada. E pra gente terminar, tem aquela música que vai marcar o nosso programa em cena hoje, então? Tem Saudade? Saudade, então, com Leandro, Gabriel, do Contra Correnteza. E semana que vem estaremos de novo com Em Cena. Muitíssimo obrigado, meninos. E eu quero ouvir, Saudade com a gente. Eu que agradeço, valeu, Max. Tamo junto, tá? Vamos lá. Abraço pessoal aí de casa, valeu. Pessoal Romero do Cardume aí, todo Romero mundo. Brito, abraço. Um abraço pessoal do Cardume, todo mundo lá, Tomate, valeu mesmo pela ajuda aí, todo mundo. Riote, todo mundo, valeu. Lágrima rola, mente embola, quem tem saudade chora pela estrada, indo embora, seu cheiro é tipo incenso, seu karma cola, me arrepia, deixei de te dizer tantas coisas que eu devia. Lágrima rola, mente embola, quem tem saudade chora pela estrada, indo embora, seu cheiro é tipo incenso, seu karma cola, me arrepia, deixei de te dizer tantas coisas que eu devia. Isso aí. Valeu! Contra Correnteza. Contra Correnteza, isso aí.